Muito bem, olá, como vocês estão? E aí, pessoal? Estamos nós aqui mais uma vez com Todo o Tempo Podcast. Lembre que são todos os sábados às 7 horas aí com você e hoje não é diferente. Estamos aqui mais do que animados para falar de coisa boa. E não é TechPix, é a palavra do Senhor. E eu sou o Renato que vos fala. Aqui do meu lado está o meu querido Carlos, olá! Carlos Henrique. E ali tá a nossa Vivian, convidada, quase que já faz parte praticamente. E o Edson ali atrás das câmeras, mais uma vez, Edson Carneiro. Temos mais uma plateia hoje, novamente, nos visitando, o André. Aê, André, tá aí com a gente. Salve, pessoal. Valeu, André. E você tá assistindo ao Todo Tempo, aquele que vai fazer dos seus dias um pouco melhor. Tenho certeza que as mensagens que a gente tem aqui vêm diretamente do nosso Deus para você, para a sua semana, para as suas crises, para as suas felicidades também, para as suas boas emoções, para as suas realizações. Hoje vai ser, mais uma vez, especial. Então, fica aí até o final que tem coisa boa para vir, beleza? Então vamos embora para a mensagem. Hoje nós vamos começar, senhor Carlos, falando de Êxodo. Sabe o que é Êxodo, mano? Claro que você sabe, né? Fala aí do êxito pra gente. Êxodo? Êxodo é fuga. Ou êxito também pode ser. O Edson meteu uma fuga ali, mano. Mas pode ser a saída. É você sair de alguma coisa, você ir ao encontro da porta desejada, quando você está correndo de algum apuros que você está, você sai daquele apuros. Isso é o êxodo, você se retirar daquilo. Então nós vamos hoje ver como Moisés exodou. Mineirês. Eu sou um mineirês. Tu exodas, ele exoda. Nós exodamos. E era muito comum nessas épocas mais antigas que os povoados migrassem, né, de lugar de acordo com o tempo. Exodava. De acordo com o tempo, a dificuldade que tinha, né, secas grandes, né? E aí se movimentava o povo de um lugar para o outro. Só que nesse caso especial foi uma libertação, né? E você queria que falasse do Êxodo? Matt Fisher. Qual? 13? 13. 17 e 18. 17. E 18. E 18. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho das terras dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. É isso aí. Se você quiser pegar a tua Bíblia para ler junto com a gente e acompanhar, tá em Êxodo 13, versículos 17 e 18. Moisés tá exatamente fazendo aquele caminho. Deus deu a última praga a Faraó. Faraó falou, então vai embora com esse povo. Moisés pegou o povo e estava indo embora. É exatamente antes dele atravessar o mar. E aí, quando eles estão no meio do caminho, Faraó desiste e vai com todo o seu exército atrás desse povo de novo. Então o Faraó desiste de ter liberado a galera e falou, quem mandou liberar o... Eu sempre imagino ele falando assim, por que eu liberei esse cara mesmo, cara, fora? Por que eu soltei meus escravos? Quem vai trabalhar pra mim? Cara, mas assim, que rolou muitas pragas, né? Então o cara também tava ali sob ameaças, daquele troço todo ali rolando. Foi muito tempo de pressão e resistiu. sofrimento, ele resistiu. Então, mas a gente percebe que mesmo ainda diante da 10ª praga, o cara desiste e fala, meu Deus, como o Edson disse, por que eu libertei essa galera?
Vamos lá pegar eles. Aí sai ele com o exército, mano. Atrás do povo hebreu e Moisés aqui, ó, na boa. Andando com o povinho dele lá, né? Guiando a galera. E era um povinho bem no diminutivo mesmo, em certos aspectos, né? E mais em grande em número, É. porque eram milhões no caso. E olha que coisa interessante, se você entendeu isso que o Carlos leu, olha que versículo, cara. Olha, veja você pelo ponto de vista do próprio Deus. Cara, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Porquanto o Senhor, olha o motivo, Deus não guiou eles pelo caminho mais curto. Por que motivo? Por esse aqui, ó. Para que o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e quisesse voltar para o Egito. E a gente percebe ao longo da história que o povo reclama muito com Moisés. E quando eles avistam o faraó vindo com as carruagens, quando eles já começam a se aproximar, eles conseguem avistar que o faraó desistiu, meu irmão. Os caras começam, eles entram em desespero, colapso, man. Só que Deus, ele conhecendo esse povo e o coração dele, entende que se eles fossem por um caminho mais curto, por um caminho mais fácil, provavelmente eles voltariam. O passo dado que Deus quer dar não é por mérito do povo e muito menos porque o povo dá conta ou não dá conta, acredita que pode ou não acredita que pode. Nesse momento aqui, Deus está dizendo pra gente o seguinte: quando eu quiser que você dê um passo, independente de você achar que dá conta ou não, eu te farei ir. E quando você der o primeiro passo e ir na direção, você não terá como recuar. Porque eu mesmo vou prover um caminho que você não pode recuar. E ele tem esses caminhos meio que de mão única só, justamente por alguns propósitos, que aqui a gente vai conseguir enxergar depois esses propósitos bem nesse texto aqui, nessa parte. Mas tem um princípio de ensinar, tem um princípio de mostrar, tem um princípio de dizer que ele é quem está fazendo, que ele que provê aquilo daquela maneira, porque no caso do povo ali, se desse muitas opções, cada um ia para um lado, se dependesse, porque eles não eram pessoas que estavam ali unificadas no mesmo propósito, tendo em vista os textos que a gente vê um pouco antes e um pouco depois no Êxodo, que eles não concordam, que eles reclamam, né, que um tem uma opinião, outro tem outra. Então, Deus vai lidando com eles de uma certa maneira para mostrar que é ele e para manter aquele povo junto, sob o comando de Moisés também, se você for ver no final das contas. Então, encurralar certa medida ali foi proposital mesmo. Pois é, o que me instigou nesse texto aí foi pensar o seguinte, mano. Às vezes você tá com Deus ali, e aí tem só a vida. Aí a vida dá uns embaraços na gente, às vezes você fica assim, e agora, velho? Eu fiz o caminho certo, o que tá acontecendo, Deus? Aí você olha pra Deus, nesse caso aqui, eles tinham Moisés. Porque eles mesmos não falavam com Deus, quem falava era Moisés. É. E aí a gente olha pra Deus e pensa assim: eu consultei o Senhor falou que era pra eu fazer isso aqui. Eu tô fazendo, e no entanto, eu tô vendo um bando de faraó vindo atrás de mim, ué. Porque quando as coisas não funcionam, Ou parecem não funcionar na tua ótica. Exato, parecem não funcionar, melhor dito, assim. Você olha pra trás e fala: cara, vou voltar atrás, velho. Esse trocinho não tá dando certo, não. Porque a primeira vontade nossa é a da carne, que é assim: isso aí eu não dou conta de fazer, não. E Deus já fez você dar um passo, meu irmão. Às vezes tem coisa que, se você voltar pra trás, você vai ver que você vai ter que começar do zero. Você vai ver que vai ser pior do que foi da primeira vez. Ou às vezes você nem tem como voltar. Dependendo da circunstância. Não, na sua cabeça sempre tem como voltar. É porque realmente, na sua cabeça, não tô falando que é possível voltar. Mas na sua mente, você pensa: eu vou voltar, cara, porque isso aí pra mim não era o que eu esperava, não é o que eu tô afim, e isso aí eu não desejo pra mim.
Só que Deus, é aí que entra aquele versículo lá de Isaías que fala: os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e Os meus planos. e os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Quando Deus decide fazer por um caminho, só te resta ter um que te guie. E nesse caso era Moisés. Mas nesse momento que eles querem desistir, eles não desistem exatamente pelo motivo que Deus coloca pra gente. Eu os fiz ir pelo caminho mais longo para que eles não pudessem desistir. Quer dizer, a vontade da gente nem sempre é aquilo que vai se seguir a partir dos fatos. Mesmo que você sofra durante o percurso, você está sofrendo, obviamente, porque você desacreditou do Deus que está te guiando, e não porque aquilo que você imaginou vai acontecer, e não porque no momento que você viu toda a crise daquilo ali, você já se morreu ali, né? Porque no caso deles, eles pensaram: a galera do faraó vai pegar a gente. Aí eles falam para Moisés assim: era melhor a gente ter morrido no Egito, ué. Porque a gente trouxe a gente até aqui para eles pegarem a gente e matar nós ou devolver a gente para escravidão? Uai, não entendi não. É isso que eles falam lá para Moisés depois. Falam: Moisés, o que está acontecendo? E aí eles vão lá e vão orar para Deus ainda, falar: Deus, o que está acontecendo? Que você está fazendo as coisas erradas aqui pra gente. Quer dizer, olha o nível que chega quando a gente não entende os caminhos de Deus. Você chega primeiro a julgar o próprio Deus, e nesse caso, o filho dele. Porque nosso Moisés hoje é o filho dele. Tipo é o de próprio Cristo, né? Uhum. Se você tem Cristo para te guiar até os caminhos do Pai, assim como Moisés era o Cristo guiando aquele povo, ou você segue realmente ao Moisés, ou a Cristo no caso, Confia, né? e confia sem poder enxergar o que está vindo na frente, ou você vai sofrer. Porque um passo dado com Deus não tem volta. E interessante que eles tinham a presença de Deus manifesta junto com eles o tempo todo. Que era a coluna de fumaça e a de fogo. Durante o dia tinha uma, durante a noite tinha outra. Sim. Então, mesmo com esse sinal manifesto ali do lado deles, eles questionavam a questão de que, poxa, mas nos trouxe até aqui para morrer? Sim. Então, você vê que, às vezes a gente tem até sinais ou confirmações na nossa vida. Não, calma, né? Você está sempre sendo resguardado, você está sempre sendo amparado, tenha paciência. Às vezes a gente, mesmo com todas essas confirmações na nossa vida, às vezes a gente se pega perguntando: ah, não, isso aqui acho que não vai dar certo, não. Ah, isso aqui tá muito estranho, desse jeito que as coisas estão acontecendo. Ou será que eu fiz alguma coisa errada? Uhum. Ou será que eu devia ter ido pro outro lado? Será que eu não escutei direito? Será que ele falou esquerda e eu entendi direita? Uhum. Então, aí você começa a criar muitas coisas e esse criar coisas desvia a tua energia. Você começa a criar coisas, pensar o que você deveria feito, não deveria ter feito, o que você... Aí você roda a fita lá, rebobina, né? Que nem tinha antigamente, revê o filme, analisa todos os seus passos. Mas, na real, você só tá perdendo tempo com isso. Não é nada disso que vai mudar o teu trajeto. Não é isso que vai te dar confiança. Não é isso que vai te dar paz. Não é isso que vai definir seu destino. Também não. Só que você está perdendo tempo com uma coisa que não vai te dar paz. Pelo contrário, vai te dar aflição. E isso é uma coisa só pra gente. Porque Deus vai continuar fazendo o feito dele do mesmo modo. Resta a gente decidir se a gente vai seguir os feitos dele com a gente em paz ou em aflição. Exato. Porque nesse caso, o objetivo foi alcançado. Como está escrito em Isaías também. A minha palavra é como a água e a neve, que fecunda o solo, germina, dá o broto, sai o trigo, onde o homem pega e faz o pão. Uhum. Quer dizer, a água atingiu
o objetivo dela. E ele falou: a minha palavra, assim como a água, toda palavra que sai da minha boca não voltará sem atingir o propósito destinado. Então, nesse caso, o que acontece é que quando a galera vê o faraó vindo, no versículo 10, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Clamaram, foram lá, né, prestar contas, falar: ô Senhor, o que está acontecendo? E reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, Moisés, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Era isso que eles diziam para Moisés. E ainda disseram: seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Cruz credo, velho. É isso aí, esse povo aí que Deus estava lidando, cara. E Deus, olha como ele é sensacional, genial. Ele fez esse caminho conhecendo esse povo. Então, tipo assim, eu já sei que vocês vão querer voltar atrás, mas vem comigo, só. Eu sei o passo que tem que ser dado. E quando eu der esse passo com vocês, vocês vão me agradecer no final. Então, e veja o quanto aflito eles estavam. Já estavam vendo a morte certa. É isso que a gente já acabou de estavam falar. mortos aqui. Então você vai seguir o caminho da aflição ou você vai buscar a paz nos momentos em que você está passando por dificuldade? Aqui eles notavelmente seguiram o caminho da aflição. Para quem que é ruim? Só pra gente. Porque o que vai ser cumprido, que nem a gente estava falando até agora. Ô Carlos, quer falar? Então, lembrando também que nessa época já vinha gerações, né, de judeus vivendo nessa condição. Eles, quando chegaram lá, eles chegaram numa outra condição, né, e Deus glorificou seu povo. Eles estavam tão bem que o Egito ficou preocupado com eles e começou a mudar as leis e começou a fazer com que se dificultasse a vida para eles. Até que chegaram a virar escravos. Isso. E era uma situação que não era mais justa, comercial. Cada vez se pedia mais coisas, né? Antes se entregava lá a palha para fazer o tijolo, daqui a pouco tinha que estar trabalhando também. Então ia escalando isso. E essa geração já pegou uma posição que estava como se fosse um povo escravo. E eles também não estavam satisfeitos, mas estavam presos na sua vida que conhecia. Não estava aberto ao novo que Moisés naquele momento estava trazendo, né? Queria sair daquela situação, mas não queria sair do conforto. No sentido que não era conforto, mas do estado que eu conheço. Né? E eu acho que é bacana a gente pontuar isso, que quando Moisés vai trazer o primeiro passo de desconforto, a gente tende a olhar para trás, só que olhar para trás lembra a estátua de sal, né? E a gente, quando bota a mão no arado, a gente tem que ir para frente. Então, para mim, esse povo ele tinha essa dificuldade. Quem tinha vivido coisas grandiosas já tinha sido o pessoal mais atrás das gerações passadas. Já estavam escravos há 430 anos. E já estavam acostumados com aquele jeito de vida que não era próprio de quem é filho de Deus e do povo, né? Mas estava acostumado. Então eu acho que é bom a gente olhar isso, né? Será que você não está acostumado a uma coisa que é muito ruim para a sua vida? E o que a gente traz aqui é que Cristo pode ser, na sua vida, um libertador. Libertar você de uma vida que você está sendo um escravo, em que você não precisa ser. E que existe um outro olhar para a vida, né? Um outro olhar que a gente pode dar e não fazer
como o povo aqui estava fazendo já nos primeiros momentos, né? Desconfiando e perturbando. Muito bom esse ponto aí que você colocou, cara. Porque, ao mesmo tempo também, disso que você falou, muitas vezes o desejo da mudança é muito menor do que o medo da mudança. Às vezes a gente não muda porque a gente tem medo do que está por vir. Porque a garantia do sucesso não tem a ver com você ter medo ou não. A garantia do sucesso tem a ver com quem você segue. E nesse caso, muitas pessoas não seguem nada, seguem a si mesmos. Seguem os desejos dos próprios egos, das próprias cabeças. E nesse caso, nós aqui nessa mesa, escolhemos ter um para seguir. E quando você tem um para seguir, você deixa para trás aquilo que realmente não faz parte desse um, para ter a garantia do êxito, a garantia do sucesso. E quando você acompanha essa história, você percebe que aquele que realmente está conectado com o que importa, aquele que tem um, que é o próprio Deus, que é que dita as regras, e você, sem pestanejar, segue isso aqui, você vê que a calma de Moisés aqui, quando eles reclamavam e clamaram, Moisés também viu os egípcios vindo, e Moisés fala igual como Cristo nos fala. Ele fala para o povo, não temais, não tenham medo. São as mesmas palavras que Cristo usa, porque aquele que segue um cabeça, esse segue por uma via de confiança segura. Então ele não passa pelas mesmas questões que esse povo aflito passa. É um sinal de que a confiança desse que olha para o destino certo é garantida. Você é um cara que confia. Eu imagino, eu não estava lá nesse dia, eu imagino que Moisés tinha medo, mas a confiança dele era maior do que o medo dele. E ele diz para o povo, não temais, permaneceis firmes e vereis que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Quer dizer, esse medo, essa vida para trás que você falou, cara, que faz você ter medo de avançar, faz você ter medo do sucesso do futuro que pode vir. Essa vida, quando você escolher seguir somente esse, a garantia que ele está dando é porque os egípcios, porque os problemas, porque a questão que você tem agora, porque tudo que hoje interrompe a sua vida, porque tudo isso que te dá a aflição e o medo, todas essas coisas que te aprisionam, essas coisas que neste momento vocês veem, nunca mais o tornareis a ver. É isso que ele está falando. E por quê? Porque o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Não é você que vai lutar com os egípcios. Não é você que vai ter que se livrar das garras deles, dos seus problemas. O Senhor lutará por você. E é bem o que ele faz. A gente já conhece a história. Moisés abre o mar. Sim, eles passam a seco. E os caras são de verdade libertos. E nunca mais eles voltaram à escravidão egípcia. Nunca mais. Como você estava dizendo, cara, Cristo, com a frase verdadeira dele que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todas as coisas que nos prendem nesse mundo. E aqui o sinônimo disso está no retrato desse episódio, de como um povo escravizado, seja por qualquer circunstância, é guiado pela graça do Senhor
Confia nisso, mesmo com medo, mesmo reclamando, mesmo... Não importa. Deus não olhou para a miséria deles, para o medo deles, para a reclamação deles e recuou com eles. Não. Deus prova o amor dele nessa hora e que ele não troca com você. Ele não vai dar para você porque você deu para ele. Aqui está provando que quando Deus dá um passo na sua direção para libertar você, se você apenas, mesmo com a cabeça meio confusa, mas se você se der ao luxo de seguir andando junto, você será libertado por ocasião. Ele fará tudo e quando você se olhar para trás, você vai ver o mar se fechando e os egípcios ficando. E você seguindo na terra prometida, em direção àquele lugar maravilhoso que você sempre desejou. É disso que a gente tá falando aqui, velho. A gente tá falando de se acalmar e seguir, por mais que a tempestade esteja ao seu redor, por mais que os egípcios estejam atrás de você. Ou não se acalmar, né? Às vezes a gente não consegue segurar a onda, a gente não consegue ficar tranquilo. Mas no final do dia é confiar. Com medo, com angústia. Melhor ainda se fosse na paz, né? Se eles tivessem seguido o conselho de Moisés de se acalmar. Melhor para eles. Mas o ponto focal aqui não é a gente, como a gente está. É em quem a gente confia. Que daí esse sim, é o que diz aqui na sequência, lutará por você. Então acho que esse que é a grande mensagem, eu acho, dessa história pra gente. E realmente quando você tá entre como dizem, né? Entre a cruz e a espada, quando você realmente vive a vida e coloca as coisas de Deus para serem parte do seu cotidiano, parte da tua trajetória profissional, pessoal, de relações em todas as instâncias, você vai viver exatamente como esse povo viveu. Você vai passar por situações da mesma maneira, velho. A gente tem exemplos aqui nessa mesa, aqui nesse lugar, de cada um de nós, que até chegar nesse lugar onde a gente encontrou a verdade, onde Deus mesmo veio nos abraçar, nós vivenciamos coisas particulares como esse povo. Nós éramos escravos como esse povo. A gente resistiu como esse povo. Mas a gente teve um Moisés que se apresentou na nossa frente, que desceu e falou: as ovelhas do meu aprisco reconhecem a minha voz. Quando eu falar, como um diapasão, isso vai bater no nosso coração e a gente vai reconhecer que ali está aquele que a gente deve seguir como o nosso bom pastor. E foi isso que a gente decidiu fazer. E aí todos os dias a gente precisa de novo lembrar e voltar a seguir esse que é o bom pastor, que nesse caso era Moisés para eles, mas hoje é o nosso próprio Cristo. Pois é, Renato, e pensando em todo esse trajeto que a gente colocou aqui, dá pra gente olhar pra nossa vida, às vezes pro nosso presente, às vezes pro nosso passado, e se reconhecer nesse mesmo lugar, nessa mesma história, em algum êxodo que você teve que passar na sua vida ou está passando, e você às vezes se sente lá como aquele povo hebreu. Com os faraós atrás de você. Exato, e o mar na tua frente. E o impeditivo na frente, parece que você não pode avançar, é porque não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que você segue. Você está seguindo a quem? A quem você está recorrendo? Você tem certeza disso? E a gente pode parar com a nossa mania de querer dar soluções humanas. Devia ser assim, devia ser assado. Eu vim parar aqui na frente do mar. Cara, mas não é você que está resolvendo. As coisas podem mudar de uma maneira inacreditável. Que é o que aconteceu ali, né? Foi uma maneira quem poderia imaginar o mar abrindo e você passando? O mar vai abrir para você. O mar vai abrir pra gente, Vivian.
o mar vai abrir pra gente, Edson. Andrezão, meu filho, o mar vai abrir à sua frente e você vai passar com pé e terra a seco. E o Senhor vai provar pra gente que ao chegar do outro lado, nunca mais tornarão a ver esses que te escravizavam. Nunca mais. Valeu? Valeu! Bom demais. Bom, vamos encerrando aqui. Obrigado você que esteve com a gente mais uma vez nesse sabadão. Se você não tá vendo no sábado, não tem problema, mas a gente tá lá todos os sábados às 7 horas. Contamos com os olhos de vocês e a apreciação de vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, os seus entes queridos, todo mundo, até os animais que você tem na sua casa, os cachorrinhos, os seus filhos e tudo que está ao seu alcance. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa bênção atinja você nesse momento e a todos nós aqui nessa sala, nesse estúdio Edson Carneiro. Valeu, obrigado, Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.